Maravilha! Estamos novamente juntos aqui no seu PS Podcast. Uma honra grande, mas muito grande mesmo estar com você. E o nosso compromisso é aquele, trazer para você sempre algo que edifique a sua vida, que seja transformador, mas que também seja uma coisa que você se interesse por ela, né? E o nosso convidado de hoje vai ser forte. Prepara o coração aí que vai ser forte. Alisson Bezerra. Tudo bom, Alisson? Tudo bom, pastor? Que maravilha. Honra grande ter você aqui. Honra é toda minha, viu? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu queria que você desse um pouquinho assim, de quem é o Alisson, sua formação, o que você trabalha com o que você está fazendo hoje e tal. Pronto, o Alisson Bezerra é um jovem batalhador que vindo de uma família muito humilde, mas que briga muito pelo seu espaço, né? No meio desse... Qual o mercado? Desse Brasil. Eu trabalho com vidro e alumínio, então uma empresa de vidraçaria, né? Irmãos Bezerra. Irmãos Bezerra, isso. Uau. E minha formação, eu estudei até o ensino médio completo, né? Certo. Mas parei por ali porque tive que trabalhar muito cedo também. Teve que se virar. Tive que me virar. Eu com 13 anos eu comecei a trabalhar para levar algum sustento. 13 anos? 13 anos de idade. Eu já comecei a trabalhar. Com o quê? Meu primeiro emprego foi servente, né? Eu ficava limpando as telhas ali, tudo. Legal. Para ganhar um trocado no final do dia. Aí trabalhei em mercantil como um empacotador. E também trabalhei com raspadinha, né? No tempo da raspadinha. O pessoal mais velho vai entender que andava. Como é que é a raspadinha? Raspadinha, você andava entregava uma raspadinha na casa de um cliente e ele tinha que preencher aqueles pontos ali. E no final de a cada 3 meses, a gente voltava na residência e aquele que preencheu, ele tinha um prêmio, né? Que era um urso de pelúcia. Um urso de pelúcia grande para quem foi sorteado ali e um urso de pelúcia médio para quem vendeu a raspadinha. A gente trocava aquilo ali por dinheiro, né? Era a forma de vender os ursos. E eu aprendi isso daí com a minha mãe. Ela se separou do meu pai, né? E se juntou com outro homem. E eles começaram a trabalhar nesse ramo aí de raspadinha, galega, essas coisas. E aí eu queria ganhar meu dinheiro, perguntei se poderia vender algumas raspadinhas e fazer o meu próprio dinheiro. Começou a trabalhar. Foi assim que eu comecei a empreender. A tua empresa é fundada em que ano? Quantos anos já tem? Nós são 12 anos de empresa, pastor. Uau. Certo? Eu trabalhei numa vidraçaria durante 3 anos. Aprendi o que eu poderia... Isso é o quê? 2010? A gente começou nessa faixa aí, né? Eu sou costureiro, na minha profissão também é costureiro. Eu trabalhei Sério? 10 anos como costureiro. Como? Costurando tudo. Eu faço blusa, short, tudo. Eu trabalhei Sério? na Vulcabras, isso. Uau. Na época, a gente fazia as camisas de time, né? São Paulo. Chegamos a fazer camisa do Internacional, do Grêmio também. E aí eu comecei a costurar ali nessa área de confecção, né? Aprendi aquela profissão ali. Certo. E trabalhei 10 anos como aquilo dali. E depois fui trabalhar na vidraçaria como motorista, né? O montador vinha, eu era o auxiliar e motorista. E eu fui aprendendo aquela profissão. Com 3 anos eu aprendi tudo que eu poderia aprender para me botar a minha empresa. E eu nem queria, tá certo? É porque o proprietário às vezes demorava a entregar o serviço, a gente recebia um estresse do cliente, né? Por conta disso daí eu acabei... Se eu vou fazer agora uma coisa competente né, que vai entregar no horário, pronto, no prazo. No dia. Isso é muito importante isso daí, porque nessa profissão eu aprendi que para você você manter um cliente, você gasta 6 vezes menos do que você conquistar um novo. Conquistar um novo. Uau, top. Então a gente estamos aí há quase 12 anos, né, de empresa. Maravilha. Para honra e glória do Senhor. Maravilha. Irmãos Bezerra. Irmãos Bezerra. Comecei sozinho, né, essa empresa. 2 anos depois eu vendi a metade para o meu irmão. Ele passou ali 6 anos com a gente. E chegou um determinado momento que a gente decidiu cada um seguir o seu caminho. Ele trabalha com vidro também? Continua? Ele trabalha com vidro também. Eu sou a VIB e ele é a VAB. Vidraçaria Irmãos Bezerra e vidraçaria Alex Bezerra. Que é a dele, né? Que é a dele, isso. Não tem problema, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E estamos em casa, né? É só trabalhar com competência. Isso mesmo. E não brigar por preço, brigar por qualidade. Isso, né? Qualidade, isso mesmo.
Isso é fantástico. Parabéns, né? Vamos lá, então vamos sair agora um pouquinho da área profissional e vamos para a área pessoal do Alisson. Tá bom? Forte, amém. Você teve uma experiência com a dependência química. Sim. O que te levou, qual foi a idade, o que você acredita que te levou a usar drogas? Pastor, é muito engraçado isso daí, porque eu saí de casa, eu tinha 13 anos de idade. Uhum. Foi quando eu fui empreender nas raspadinhas, né? Certo. Eu saí, precisava fazer algum dinheiro, e aí eu fui trabalhar por conta própria. E aí eu fui morar lá na Iparana. Olha só, hoje eu moro na Iparana. Onde você tem a sua empresa? Hoje eu tenho a minha empresa. Meu Deus. E aí eu fui morar numa casa de praia na Iparana, e lá o dono da casa de praia, ele confiou a casa dele a mim, né? Só que quando eu fui morar lá, eu deixei de trabalhar com raspadinha, fui trabalhar como cobrador numa Topic. Ele tinha vários Topics aqui em Fortaleza, e aí eu fui trabalhar, tirar as folgas do cobrador dele. 13 anos. 13 anos de idade. Meu Deus. Aí eu trabalhava dia de sábado e domingo, o cobrador dele folgar, né? Trabalhava de segunda a sexta, Certo. de 5 da manhã a 10 da noite. Ou seja, você era uma pessoa de confiança, né? De confiança. Eu ganhei a confiança nele na casa. Mas a minha relação com as drogas, e por que eu estou falando sobre isso? É porque lá já existia, final de semana o filho do dono ia, e o pessoal ficava consumindo droga lá. Ok. E eu naquele meio lá, eu nunca experimentei droga, nunca tive nem curiosidade, né? Eu me lembro que a gente fazia uma roda de umas 15 pessoas, e quando chegava em mim, eu passava o prato para outra pessoa. Eu não consumia, não usava, né? Uhum. Porque eu tinha feito uma promessa à minha mãe. Eu tinha dito, minha mãe, eu nunca vou usar droga, pode ter certeza. E minha mãe sofria muito com isso, porque eu era uma criança morando na casa dos outros de favor. Porque quando os filhos do meu padrasto começaram a crescer, eles começaram a me destratar, né? Me humilhar. Eu não podia usar, ele podia usar minhas roupas, eu não podia usar as roupas dele. Quando meu padrasto ia comprar alguma coisa, comprava para eles, não comprava para mim. Aí eu me vi perdido numa casa onde eu não me sentia bem. E o seu pai? O meu pai, a vida dele foi diretor de colégio, né? Ele foi diretor dos grandes colégios aqui de Fortaleza. Só que o meu pai tinha várias mulheres. Ele não tinha casa certa para morar. Então, eu não tinha como eu passava o dia na casa do meu pai, no final de semana ele estava em outra casa. Então, assim, o meu pai, eu perdi a referência por conta disso. Eu me agarrei mais à minha mãe, né? Aí veio um padrasto também sem referência. Aí veio o padrasto sem referência. No começo me tratou muito bem, mas quando a gente começou a crescer, eu comecei a ficar meio de escanteio, né? Era uma coisa boa para um e uma coisa ruim para mim. Então, aquele ali mexeu comigo e fez com que eu criasse coragem e saísse para tentar viver a minha vida de uma forma que ninguém pudesse me humilhar. A rejeição foi muito forte. Foi muito forte. Eu não sou aceito, eu não sou acolhido, não tenho valor aqui, eu preciso mostrar meu valor, vou sair daqui. Isso. E assim, eu sou o mais novo de 4 irmãos, né? Uhum. Então, cada um morava com a avó, outro morava com a tia, outro morava... E a gente teve essa infância dessa forma aí, né? Deturbada, né? Eu me lembro do meu pai com a gente, como família, né? Eu acho que até os meus 7 anos de idade. Uau. Eu me lembro de um Natal em que era dia 24 de dezembro. Eu não tinha roupa para me vestir, todo mundo... todas as crianças, né, da minha idade com roupa, tudo, eu não tinha. Isso daí era muito ruim pra gente, né? Tá, eu era mais novo, né? A gente queria ser aceito, eu achava que a gente era aceito pelo que a gente poderia mostrar pros outros. Hoje eu penso totalmente diferente. Amadureceu, né? A gente amadureceu. A vida nos ensina. Nos ensina. E aí, eu me juntei, eu tinha 16 anos de idade. Conheci a minha esposa, a Danilene, mulher de Deus, uma pessoa que acreditou em mim. E aí a gente começou a... Me juntei com ela e fui morar numa casa em Pacajus. 16 anos? 16 anos. Meu Deus. Né? Aí a minha mãe, e ela tinha o quê? Ela tinha 17. 2 crianças? 2 crianças, né? A avó dela cedeu uma casa pra gente morar, até que eu arranjasse um emprego,
ou ela, alguma coisa, mas 16 anos de idade, o que é que você podia fazer? Eu fui pra roça. Então eu passava o dia todo colhendo um feijão ali, milho, com o vô dela, para no final do dia a gente ter o que comer, só isso. A minha mãe mandava um dinheiro de uma água, de uma luz. Foi muito difícil, né? Mas foi a forma que eu encontrei de ter o meu canto, para chamar de meu. Porque quando você mora na casa dos outros, você assiste na hora que o outro quer, você come na hora que o outro come. Então, para mim, isso era muito Não tem ruim. direito de abrir a geladeira? Não, de forma alguma. Você tem que tudo no tempo que aquela pessoa determinar ali na sua casa, né? Então, eu queria uma casa para chamar de minha, né? E foi o jeito que eu digo, mas foi uma bênção. Hoje eu reconheço que foi uma bênção eu ter encontrado a Dani e ter me juntado com ela, né? Eu quis escapar de um sofrimento, de uma angústia, de uma dor, que foi, na verdade, a minha salvação. Ok, mas onde é que entra a droga? Qual foi a porta, entende? Porque a porta normalmente é a rejeição, Isso. então a pessoa quer ser aceita pelo grupo e tal, mas onde é que entra? Qual foi o início disso? Pronto, a droga, pastor, ela entrou na minha vida com 22 anos. Olha só. Já foi bem depois, né? Bem depois. Né? Assim que a Dani completou 18 anos, ela se empregou na empresa. 6 meses depois, eu completei 18 e ela conversou com um supervisor lá, que eu fui fazer um teste no mesmo dia, eu já fiquei trabalhando. Uau. E nós começamos a construir nossa vida ali. Porque a casa que a gente morava não era nossa. Uhum. Hoje essa casa é minha, eu comprei. Foi mesmo. Hoje essa casa eu comprei porque ela faz parte Da tua história. da minha história. Então essa casa é minha hoje, certo? E as pessoas, a avó dela, as pessoas ficavam cobrando, né? Olha, tem que comprar a casa deles, tudo. E aí a gente começou a trabalhar ali. E até os 22 anos, eu e a Dani, nós trabalhávamos era de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E um determinado momento na minha vida, final de semana, tinha aqueles racha, né? Aquele jogo, né? Já tinha filho aí? Não. Nada de filho, ok. O Darcio veio depois, logo um ano depois que eu comecei a usar droga, foi que o meu filho, a Dani engravidou, né? Mas a gente fazia aqueles jogos no final de semana e a droga estava entrando muito forte em Fortaleza, nos interior. E quando terminava o jogo, a gente vinha para aquela resenha, cachaça, cerveja, era tudo. E todo o pessoal ali do grupo ali usava e eu sempre dizia não. A desculpa era o futebol, né? A desculpa... Era o futebol. Na realidade, o pessoal queria era cachaça. O pessoal queria era cachaça, na verdade. E aí, com um determinado dia, pastor, eu entrei de férias na empresa. Uhum. E aí a Dani veio para Fortaleza passar um final de semana com a minha mãe. E aí eu tava de férias. E aí eu fui beber num bar. E tanto um colega meu insistia. Esse mesmo cara que jogava comigo, ele todo final de semana ele insistia. E aí eu me lembro era umas 3 da manhã, eu tava já bêbado, embriagado, eu queria ir para casa. E ele, cara, não vai não, tá legal aqui, não sei o quê. E aí ele foi, vamos ali comigo. Aí eu comecei a emprestar R$10. Emprestava 10, emprestava 20, emprestava 30. Na quinta vez eu inventei de ir com ele. E eu fui na minha moto. Ele virou o retrovisor da minha moto, fez 3 carreiras ali de cocaína. E a primeira vez eu neguei. Na quinta vez. Na sexta vez que eu fui com ele, aí eu não tava querendo ir, porque tinha chegado umas meninas e tal, e eu tava querendo ficar sóbrio. Ele falou assim, cara, experimenta só uma vez que tu vai ficar sóbrio. E aí essa vez que eu experimentei pra mim foi uma maldição na minha vida, porque daquela noite ali, eu me lembro que eu usei 10 pacotes de cocaína. Meu Deus. Eu comprei 10 gramas, né? Usei ali e fui até o outro dia de manhã, uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Bebi até de manhã e ali deu início a um ciclo de vício muito forte mesmo. Uau, meu Deus do céu. Você vê que é uma amizade errada, né? Amizade errada. E hoje eu falo para meus filhos, eu falo para os jovens, para os adolescentes. Eu aprendi com o senhor que você sim, o senhor pergunta, né? Me diga quem são os seus 5 amigos que eu te direi o seu futuro. Então, eu não tinha uma referência nessa época. Eu me juntava com as pessoas que eu achavam que eram meus brothers, estavam ali comigo, porque daí vier, mas a minha vida, naquele momento ali, ela só desceu. Desceu. Só descer. Porque
nós tínhamos juntado, eu me lembro que nós tínhamos junto um dinheiro, nós tínhamos comprado um terreno, eu e a Dani, nós tínhamos um dinheiro para a gente começar a construir. E eu me lembro que as semanas foram se passando, todo final de semana, aí, em vez de um domingo, eu começava a beber no sábado, do sábado passou para sexta, da sexta passou para quinta. Meu Deus. E aí não era só a bebida mais agora. Sempre tinha a droga junto. E aí a minha vida virou um inferno, porque eu não conseguia mais parar de usar droga. De forma alguma. Eu fiquei muito viciado. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós podemos falar sobre tudo aqui mesmo? Tudo, pastor, pode perguntar. Posso perguntar mesmo? Sim. Então, a pergunta é direta. Na descida da droga, certo? Na escalada que... Né? Na escalada não, né? Na rampa, né? Que você desce e você escorrega, porque é rápido, né? É muito rápido. Até onde você chegou? Qual foi o fundo do poço? Pastor, eu perdi meu emprego por conta disso. Só que eu trabalhava em outros cantos, né? Tinha que fazer dinheiro para... Eu deixei de colocar o necessário em casa. Só a Dani ficou colocando? Só a Dani ficou... O dinheiro que estava guardado foi embora? Foi embora o dinheiro. Rápido. Foi embora muito rápido. Muito rápido. O dia das minhas contas, a gente conseguiu fazer nossa casa. Fizemos e entramos. A casa não pronta. Mas a gente tinha que sair de onde a gente estava, porque a gente ia ter que pagar aluguel. Mas foi uma queda muito rápida, porque rápido eu fiquei muito viciado. E aí eu comecei a fazer favores para os traficantes, para sustentar o meu vício, porque eu já não tinha mais... Como pagar. Eu trabalhava de 8 da manhã às 6 da tarde para me ganhar R$50. Antes de terminar o dia, eu já tinha consumido esse dinheiro de droga. Essa era a minha vida. Você trabalhava só para consumir droga e mais nada? Só para consumir droga. Em casa, nada? Nada. Nada em casa. A minha esposa, ela sustentava tudo. A minha sogra ajudava muita gente. Uau. Muito, mas muito mesmo. Ela acreditava muito em mim, a minha sogra. E assim, a minha vida, ela virou um inferno, porque eu não tinha mais controle sobre o vício. A minha mãe, ela não queria acreditar. E aí, quando a minha esposa falava, a minha mãe dizia, não pode, não é Não é só combina, bebida. né? Não combina com ele, ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa muito, muito cabeça, começou a trabalhar muito cedo, então ele não ia se meter numa dessa. Mas a amizade e a droga, ela não escolhe cor, ideologia, ela não escolhe raça, ela não escolhe se a pessoa é pobre, se é rico. Experimentou, você... Bom, já foi uma ladeira grande. Você começou a trabalhar para o traficante. Para o traficante. Mas você desceu mais. Desci mais. E aí eu comecei a me envolver nos assuntos do tráfico. Né? Eu comecei Na administração do... Na administração. Okay. Eu conheci um traficante lá na cidade onde eu morava, e ele, de cara, ele gostou muito de mim, ele sentiu muita confiança, segurança em mim, né? Então ele começou a deixar quantidade grande de droga comigo, começou a me dar, assim, ó, você vai na cidade tal, encontra fulano de tal, deixa essa droga lá, e aí me dava uma moto pra mim ir. Eu comecei a fazer essas corridas para ele, né? Ia numa cidade, deixava uma quantidade, ia noutra, deixava outra, ia num canto, ia fazer um pagamento ou receber algum dinheiro. Então ele já não fazia mais isso. O que ele fazia, ele não fazia mais. Ou seja, você passou também a ser um cobrador do tráfico. Isso, comecei a ser cobrador e distribuir a droga quando chegava. Ok. E aí, pastor, a gente vai ganhando experiência nisso daí, né? Tudo pelo uso. Né? E aí, em um determinado momento, quando eu menos esperei, eu estava envolvido totalmente com um grupo criminoso daquela cidade. Agora, por exemplo, existe uma máxima que diz o seguinte: quem trafica não usa. Isso não é verdade. Tanto que você traficava e usava. Não é verdade. Não é verdade. Não existe isso. Todo traficante, ele usa droga. Tem aqueles que já estão há muito tempo e conseguem controlar. Porque eles estão ali pelo dinheiro.
e tem aqueles que estão pela droga. Certo. No meu caso, eu fui... Uns consideram realmente um business, né? Um trabalho. Então, Isso, pronto. Uns estão ali pelo dinheiro. Então eles usam, eu posso dizer que eles usam, como você vai tomar uma cerveja final de semana, aí usa ali, muitos são assim. Mas a grande maioria tá ali pela droga mesmo, para usar a droga, para ter como usar, né? Porque não é uma droga muito barata de você comprar e você não acha se manter, ela fácil. Para se manter você não consegue. Então eu entrei não pelo dinheiro, eu entrei pelo vício mesmo. E aí, quando eu menos esperei, houve uma incursão da polícia lá. E aí, a maioria dos traficantes daquela cidade, os cabeças foram presos. E eu consegui escapar naquela ali. Então, de dentro da cadeia, eu recebi as ordens que eu seria agora o gerente geral ali, que ia comandar todo o esquema de chegada e distribuição de drogas. Então, eu me tornei o líder. O principal traficante daquela cidade ali. E assim que acontece sempre, né? A polícia vai lá, prende um grupo, Isso. Mas aí os discípulos já estão ali, né? Pronto, já estão ali, já estão treinados ali para assumir. Estão treinados para assumir. Acontece aquilo ali. Não para nunca. E ali a minha vida só foi assim, foi uma maldição muito grande, porque eu tentava sair e não conseguia. Eu tentava buscar ajuda em Deus. Uhum. E, por incrível que pareça, pastor, eu sempre li a Bíblia. Uau! Sempre. Sempre, porque eu conheci a igreja evangélica, eu tinha 10 anos de idade. Eu já ia com a minha tia, que me levou, e ali eu já conhecia a palavra de Deus, já. Mas foi um momento muito difícil para mim chegar na situação que eu cheguei. Como eu cheguei? Foram muitas overdoses, foram muitas decisões que eu tive que tomar, que eu me arrependo de todas. Muitas coisas que eu fiz que hoje eu me arrependo amargamente. Vamos lá. E nessa ladeira, qual foi o fundo do poço? O fundo do poço foi... Eu estou perguntando várias vezes a mesma coisa, pelo seguinte, porque na psicologia nós entendemos que a mudança ela só ocorre quando você... Pode ocorrer antes por um milagre, por uma bênção de Deus, por uma namorada, por um incentivo novo, alguma coisa que aconteça. Mas se não tiver nenhuma coisa especial, essa mudança só vai ocorrer quando a pessoa chega no fundo do poço, que ela bate lá e diz, pronto, agora acabou, não tem mais para onde ir. Pronto. A Dani, ela engravidou do Darlis e eu consegui, logo no início, eu consegui passar 3 meses sem usar. Depois voltei, e quando voltei, parece que você volta pior. Depois, quando o Darlison nasceu, ele nasceu no dia 8 de setembro. Certo? Quando ele nasceu, eu consegui passar 6 meses sem usar drogas. Que legal. Porque quando eu vi o Darlison no hospital, a gente veio aqui pro Curandares, né? Uhum. O nome do hospital hoje é São Camilo, né? São Camilo, pronto, São Camilo. Isso. A gente pagava um plano, e ela veio o Darlison ali no Curandares. E quando ele nasceu, a primeira vez que eu vi o Darlison, eu estava há 6 dias drogado. Meu Deus. Estava muito drogado. Eu não me lembro nem como foi que eu cheguei nesse hospital. Eu sei que alguém veio me deixar. E eu cheguei no hospital e eu queria ver o Darlison. E ele nasceu com complicação. Porque passou da hora de nascer, ele teve que ir para uma UTI. Foi para uma UTI, ele nasceu todo roxo, todo. E os médicos lutaram ali. E eu me lembro que eu ficava pedindo os médicos me ver. E quando eu vi ele a primeira vez, ele todo roxinho, tudo ali, o meu coração, ele explodiu de alegria. E aí foi onde eu pensei, muitas vezes, meu Deus, como é que eu vou educar esse menino? Pronto. Porque aconteceu, antes... então, uma intervenção, né? Ou seja, aconteceu algo diferente que, te deu aquele choque de realidade. Mas ainda não foi ali, pastor. Você passou só 6 meses? 6 meses e voltei. Só pergunta, qual é a altura do teu filho hoje? Ele tem, acho que quase 1,90 m. 90, né? Todo mundo olha para ele assim, ele veio me abraçar, olha assim. Né? Muito alto, muito alto. Eu tenho 1,77 m, né? Eu só tenho 1,77 m, então 1,90 m eu falo assim, né? O Pietro, o meu filho, tem 15 anos, né? Tá com 1,80 m e pouco, já tô começando a olhar para cima, imagina. Então, quando o Darlison ele tinha 1 ano e 6 meses, esse foi
o estralar de Deus na minha vida. Certo. Eu tinha recebido uma mercadoria, e aí toda vida que isso acontecia, a Dani, ela saía de casa e ia para casa da mãe dela. E ela só poderia voltar quando eu ligasse para ela avisando: pode vir, não tem mais nada aqui. Você distribuía tudo? Isso. Quando chegava, eu levava para casa e... Porque se houvesse uma batida policial, Isso. ela ia presa como Isso. cúmplice. Isso. Ia presa, e meu medo era esse, eu queria proteger eles, né? E aí, enquanto eu não distribuísse tudo, a gente tinha que mandar para os laboratórios para multiplicar tudo, aquela questão toda, ela não poderia voltar. Só que eu me lembro nitidamente, ali era já quase meia-noite, eu estava com uma bacia enorme ainda, com aproximadamente uma quantidade muito grande ainda, e eu tinha feito umas carreiras para a gente usar, né? Eu, o pessoal que estava comigo lá em casa. E quando eu baixei minha cabeça, que eu usei, né? Que eu levantei, eu olhei para o meu lado aqui esquerdo, eu vi o Darlison, 1 ano e 6 meses. E ele olhou para mim e falou assim: papai, dá, neném. Pastor, aquilo dali, naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, não pode ter sido outra pessoa. Que eu entrei numa revolta muito grande, eu peguei ele, tirei ele de perto, a Dani foi entrando, ali foi a primeira e única vez que eu bati na minha esposa. Eu me lembro que eu dei um tapa nela muito forte, falei assim, chama ela de louca, mandei todo mundo sair naquele dia, tinha uma faixa de umas 12 pessoas lá em casa. Ela chegou antes de você terminar o processo. Ela chegou sem eu pedir para ela vir. Ok. Mas nesse dia, pra você ter uma ideia, nunca tinha acontecido de eu beber no processo. Nunca. Mas nunca. Naquele dia eu comecei a beber. No processo. Da distribuição, para quem ia, para um dia, como é que ia ser feito aqui, isso daqui, o que é que ia ser feito da sobra da... Tá entendendo? Então, demorou muito tempo. Porque quando chegava não podia demorar, tinha que ser rápido. Eu podia ter a polícia na minha casa a qualquer momento. Entendeu? E eu já sabia que existia policiais da DENARC aqui de Fortaleza fazendo campana. Pesquisando, fazendo campana para poder dar o bote lá em casa. E aí, quando isso aconteceu, eu me lembro que eu peguei a Dani e ele e tranquei eles dois dentro do quarto. E aí eu mandei todo mundo embora e disse: eu não quero ninguém na minha porta. Quem chegar aqui não vai ser legal. É para não falar o que eu falei no dia. Pastor, naquela noite ali, eu peguei minha Bíblia e comecei a ler. Eu tinha 2 Bíblias. Uma que era da Dani, uma que era minha, que foi dada pelo pastor Wellington. E aí, uma das Bíblias, eu fazia umas carreiras e cheirava cocaína. Na Bíblia? Na Bíblia. Em cima da Bíblia. E na outra Bíblia, eu lia. Eu só conseguia ler a palavra e mais nada. Eu fiquei de meia-noite às 6 da manhã, lendo a palavra de Deus. E perguntando a Deus o que seria da minha vida. 6 horas da manhã, minha esposa gritou do quarto e falou assim: eu tô com fome, eu quero sair. Ela: você não sai daí. Enquanto eu disser que você pode sair, você vai ficar aí. E aí eu comecei a chorar, angustiado, uma angústia muito forte. Eu comecei a chorar e comecei a questionar Deus. Eu falei assim: Deus, a tua palavra ela é tão viva, ela é tão forte aqui, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu fiz uma promessa à minha mãe que eu nunca ia usar essa droga, eu ia dar orgulho a ela, eu ia trabalhar, eu ia ajudar ela, porque a minha mãe sofreu muito, pastor. Ela sofreu na mão do meu pai, ela sofreu na mão do meu padrasto. E eu cresci vendo minha mãe sofrer. E aí, o Espírito Santo, eu acredito que foi o Espírito Santo que bradou no meu espírito, bradou no meu ouvido e falou assim: se tu continuar vivendo a vida que tu tá vivendo, tu não vai ter o prazer de ver teu filho crescendo. O teu filho vai se tornar o que tu é. Eita. É isso que teu filho vai se tornar. Tu não vai conseguir levar o teu filho no colégio. Porque tu não vai sobreviver a tudo que tu tá vivendo. Tu não vai conseguir ver teu filho formado. O que tu mais pedia, o que tu mais dizia, é os erros que tu viu na vida dos outros,
do teu pai, do teu padrasto, tu não ia cometer. E tu tá fazendo pior do que eles. Uhum. E aí, pastor, naquele dia ali mesmo, eu, pela primeira vez, eu pensei em tirar minha vida. Eu entrei no quarto, a minha esposa, ela tinha ligado pro um rapaz lá que era o meu braço direito. E aí ele entrou lá em casa sem eu ver, ele tirou minha arma e levou. E eu entrei dentro do quarto, eram as 8 da manhã. Foi uma confusão muito grande que eu procurei a arma e não encontrava. E o Darlis chorando e a Dani chorando. Ela falou assim, eu vou resolver tudo isso hoje, não se preocupe não. Aí saí e fui para um bar. Um bar que tinha próximo à minha casa, onde esse bar, na frente era o bar e atrás era o canto onde eu ficava, o meu pessoal. E aí eu entrei naquele bar ali e pedi disse que não queria ser incomodado por ninguém. Eu queria pensar ali e ficar ali refletindo um pouco sobre a minha vida. É sobre o que estava acontecendo, comecei a beber. E aí minha esposa ligou para minha mãe, aí ela falou assim, ou a senhora vem buscar o seu filho agora, ou eu vou ligar para a polícia e vou dizer onde tem droga aqui. Seu filho vai passar o resto da vida na cadeia. Nem que eu vá preso junto. Mas eu vou falar porque eu não aguento mais. O seu filho, ele surtou e ele vai fazendo loucura ou comigo, ou com o filho dele, ou com ele mesmo. E aí a minha mãe, aqui em Fortaleza, ela já orava muito por mim, pela minha tia. E tinha um rapaz aqui, o nome dele é Bernardo. Ele ligava para mim. Às vezes ligava e falava assim, como é que tu tá hoje? E ele é um ex-dependente químico também. E aí ele falava muito comigo e me dava muitos conselhos. E nesse dia aí, eu tenho um irmão que é pastor, e a minha mãe ligou pro meu irmão, o Alex, e ligou pro Adriano. E eles foram em Pacajus me buscar. Quando chegaram lá, eles foram nesse bar, que a minha esposa levou até lá, tá aí, ó. Se vocês conseguirem entrar. Aí eles chegaram, meu irmão chegou lá e perguntaram por mim, e disse, ó, ele não quer receber ninguém. Então, não, diga ele que é o irmão dele, o Adriano, o Alex. Aí, não, ele não quer receber ninguém. A ordem é que ele não quer receber ninguém. E aí meu irmão falou assim, pois é o seguinte, nós vamos entrar. E eu sei que tu tá com a pistola na cintura aí, que a gente tá vendo. Tem duas opções. Ou você puxa essa arma e me mata aqui e eu não entro. Ou então a gente vai passar por cima de ti e a gente vai falar com o nosso irmão. E aí eu me lembro que o pessoal foi lá eles foram lá no final lá, no quintal do rapaz. E quando falaram que era meu irmão, eu peguei, não, eu vou atender eles. Eu tava muito drogado. Mas na hora que eu vi meu irmão, pastor, eu me ajoelhei no chão. Eu pedi por socorro. Eu falei, irmão, eu não aguento essa vida. Me tira daqui, me mata, me faz alguma coisa, mas me ajuda a sair dessa vida porque eu perdi o controle. Amarra, me faz qualquer coisa. Eu perdi o controle de tudo. Eu pensava que quando eu me tornasse o que eu queria me tornar, eu ia ser livre. Porque a gente tem a impressão, você jovem aí, que tá no mundo do tráfico, tá como um laranja aí, você tem a impressão de que quando você se tornar um grande traficante, você vai ter uma independência. Não caia nessa vida não, irmão. Porque quanto mais profundo você entra, mais preso você fica. E a droga, ela te aprisiona. Ela te aprisiona de uma forma que você só sai dois caminhos. Com Jesus ou morto. Uau. Com Jesus ou morto, pastor. E aí Jesus, ele teve misericórdia da minha vida. Porque eu vim para Fortaleza, cheguei na casa da minha mãe chorou, falou assim, filho, o que aconteceu com você? Mãe, eu não sei. Que você se tornou, né? O que você se tornou? Eu disse, mãe, alguma coisa deu errado no meio do caminho, porque eu me pergunto isso todos os dias. Por que eu fui usar droga? Eu tive a oportunidade quando eu tinha 16 anos. Eu tive a oportunidade quando eu tinha 17, 18. Mas a minha intenção era trabalhar e não fazer o que meu pai fazia. Meu pai, ele era alcoólatra também. Ele batia na minha mãe. Eu via bater na minha mãe. Uau. O meu padrasto, eu via ele fazendo coisas erradas com a minha mãe, humilhando ela. Eu via isso daí. Eu disse, eu nunca vou fazer isso.
Então, tudo aquilo que eu não queria fazer, eu fiz muito pior. Porque eu entrei num mundo onde as pessoas dizem que não tem caminho, não tem volta. E eu estava preparado para isso. Eu sabia que o meu não àquela comunidade custaria a minha vida. Eu sabia disso. Mas aí eu sentei, pastor, todos os dias eu sentava numa escada. E tinha uma igreja em frente. Pastor Valderi. Acho que o senhor lembra dele. Eu acompanhei ele até o último dia da vida dele. Uau! E aí ele pregava aquela palavra ali. E eu escutava os louvores. E minha mãe, você quer ir lá fazer uma visita? Não, mãe, deixa eu ficar aqui tá tranquilo. Tá bom pra mim aqui. E eu me saí do telefone, não ligava, não queria saber como é que estava a situação da cidade. Nada, sumi do mapa. E aí teve um certo dia, numa quinta-feira, eu senti vontade de ir naquela igreja. E fui. E eu sentei lá atrás, a minha mãe foi comigo também. E eu sentei lá atrás, ouvi a palavra e quando terminou o culto, o pastor, ele veio até mim. O pastor Valderi, né? Ele era cego já. Eu gostaria de dar uma palavrinha com o Alisson, o filho da irmã Silvia. Aí ele veio até mim e falou assim: Deus, ele tem escutado a tua oração. Ele sabe que o que tu pede a ele, tu não sabe que o que tu está pedindo a ele é infinitamente menos do que o que ele vai fazer. Uau! Tu está pedindo pouco. Deus, ele conhece o teu coração. E se tu permanecer firme, ele vai mudar a tua história. Aí eu falei assim, pastor, eu queria que alguém me ensinasse o que tem nessa palavra aqui. Porque eu leio e não estou conseguindo entender. Ele pôs a partir de amanhã, 3 horas da tarde, você vier aqui para minha casa que a gente vai ler a palavra. Ele morava na igreja, né? Só atravessar a rua, você estava lá com ele? Atravessava a rua, estava com ele. E aí eu saía todo dia, 3 horas da tarde. Eu sentava embaixo da mangueira. E ele lia a palavra comigo, lia Mateus, lia Marcos, ia falando comigo. E aí falou assim, faça só uma oração para Deus. Peça a ele para que ele tire o desejo do vício dentro de você. Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente tu será livre. E todos os dias eu comecei a pedir isso a Deus. Eu pedi, Senhor, eu só quero uma oportunidade de reunir a minha família de novo. Eu sentia muita falta do meu filho. Mas, engraçado, o meu filho, eu só tive assim, um chamego com ele 6 meses. Depois de 1 ano, eu mal via ele. Porque acordava drogado, dormia drogado. Acordava, dormia drogado. Não via, não tinha um amor, um apego pelo meu filho. Mas a partir daquele momento ali, eu ligava pra Dani, dizia assim, ó, Deus vai mudar minha vida. Deus, ele tá falando comigo. E Deus foi falando comigo naquela igreja ali, foi falando comigo até um dia eu passei 30 dias na minha mãe. E falei assim, eu preciso resolver umas coisas em Pacajus, minha mãe. Eu não posso deixar minha família lá, porque senão eu temo o que possa acontecer com eles. E aí eu liguei pra Dani, eu me lembro como liguei pra Dani e falei assim, Dani, tudo de droga que tiver dentro dessa casa aí, eu quero que você rasgue e jogue lixo, e jogue no lixo. Bota no sanitário da descarga. E pronto, bote no sanitário da descarga. Pode jogar ela assim, você tem certeza? Não sei, tá tudo pago isso daí. Tá tudo pago isso daí. Pode rebolar, porque eu mudei de vida. As cobranças que tinha, eu deixei de fora tudo isso daí. E aí fui no Pacajus, participei de um conselho lá. E a única coisa que eu pedi a eles, poupe a vida do meu filho e da minha esposa, só isso. E aí, por um milagre de Deus, pastor, o voto decisivo foi pela minha permanência vivo. Mas com uma condição, que eu nunca mais pisasse naquela cidade nem para me usar droga. Porque no dia que eu pisasse ali, e alguém soubesse que eu estava lá usando droga, eles me matavam.
Eles têm um pacto, eu já acompanho alguns, que eles respeitam quando você vai para a igreja. Respeitam. Né? Quando você se converte, eles tiram ali o peso, agora não se desvia, não. Pronto, é isso mesmo, é isso que acontece, pastor. Mas se você se desviar, nós vamos matar você. Se desviar, eles matam. Se desviar, eles matam. Mas eu tinha tanta certeza e convicção daquilo que eu queria para minha vida a partir daquele momento ali, porque Deus ele foi falando comigo. Eu comecei a escutar a voz de Deus. No mínimo detalhe, eu pedi a Deus um emprego. O que é que eu sabia fazer? Costurar. E aí eu peguei meus documentos, peguei tudo e disse assim, mãe, amanhã eu vou pro Cine. Eu ia sair de casa, eu ia sair... Tinha um Cine na Francisco Sá, eu ia sair 4 horas da manhã, tinha que chegar cedo. E a minha irmã, ela trabalhava como costureira, já. Aí ela, não, tu costura mesmo? Costuro. Eu falei pra ela que era costureiro. Quando foi no mesmo dia, ela falou assim, não vai pro Cine, não. Uma pessoa minha conseguiu uma vaga de emprego pra mim em outra empresa e eu cedi pra você. Pra lá fazer o teste, eu fui. E os donos eram cristãos. Olha aí, Deus preparando tudo. Deus preparando tudo. Eu fui, fiz o teste. No mesmo dia, a mulher falou assim, fui de manhã, 8 horas, 9 horas eu comecei a fazer o teste. 11 horas eu parei, ela assim, vai almoçar. Almocei na cantina, no restaurante lá da empresa. Aí eu falei assim, eu vou pra casa agora. Ela, você pode ficar o resto da tarde? Eu posso. Eu fiquei no resto da tarde. Aí quando foi no final do dia, o dono chegou pra conversar comigo. Aí falou assim, você é muito desenrolado, você é muito bom no que você faz, tudo. A gente gostaria de te contratar. Tu pode vir trabalhar, começar amanhã, traz tua carteira, traz tudo. Aí eu falei assim, só Armando o nome dele. Era tudo que eu mais queria. Era um emprego, pra mim ter uma dignidade. E aí, é uma mudança. Porque você sai de uma vida onde você tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Você podia comprar o que você queria, comer o que você mais gostasse, vestir. Dinheiro não era problema. Não era problema, o dinheiro. Aí você sai daquilo dali para você ganhar salário de R$690. R$700. Era o salário que eu ia ganhar lá. Mas eu estava decidindo mudar de vida ali. Eu disse, eu vou enfrentar. Eu não sei como eu vou conseguir, mas eu vou enfrentar. Uau. Porque R$700, pastor, eu posso lhe dizer que eu ganhava em horas. E agora você vai ganhar em 30 dias. Eu estava decidido mudar. E ali começou, eu trabalhei 1 ano naquela empresa. Até o meu irmão falar assim, sai daí, vem trabalhar numa vidraçaria aqui com um motorista. Só que antes disso, eu pedi a Deus um emprego, Deus me deu. Aí, quando Deus me deu, eu achei bom. Porque eu falei com Deus naquela semana, e naquela semana Deus mandou um emprego para mim. Abriu a porta. Abriu uma porta. E eu gostei daquilo. Aí eu falei assim, pastor Valderi, liga para minha esposa, diz para ela que eu mudei, diz para ela que eu sou uma outra pessoa, apesar de eu não me conhecer. Pede para ela vir para perto de mim, que eu vou ter mais forças com meu filho. Eu, ela, meu filho. E aí ele falou assim, você não pediu a Deus um emprego? Foi o que Deus fez. Ele abriu uma porta. Você vai falar com Deus novamente. Eu vou orar, vou interceder por você, mas você vai falar com Deus, porque eu quero que você crie uma intimidade com Deus. Uhum. Porque uma vitória, ela gera uma outra vitória. Claro. E outra vitória, e outra vitória. Assim como a droga gerou várias derrotas na minha vida, a vitória em Cristo, ela te motiva a buscar objetivos maiores. Uhum. A voar sonhos, ter sonhos maiores. Com certeza. E aí eu peguei e acabei falando com Deus. Senhor, eu quero minha família. Senhor, traz minha família. Senhor, tudo aí, todos os cultos eu ia e a Dani começou a falar comigo novamente. Ela não estava falando comigo até então. Pois é, eu estava chorando aqui agora, exatamente imaginando a tua esposa, a mulher incrível ter aguentado tudo isso. Você. Aquela mulher incrível, pastor. Falar minha esposa, depois de Deus, claro, eu só estou vivo por conta dela. Porque ela acreditou em mim. Todo mundo desacreditou em mim. De que a minha mãe descobriu realmente que eu usava droga, que ela foi eu me lembro que minha mãe foi em Pacajus, eu tinha comprado uma moto.
E ela foi em Pacajus. E aí ela falou, eu não acredito que você tá usando droga. Diga pra mim que você tá usando droga. Isso, mas eu tô usando droga, mas eu sou traficante, mãe. Eu sou tudo isso que a senhora sabe, tá escutando que eu sou. E aí foi um dia que eu vi a minha mãe desabar. Ela foi pra rodoviária, e aí eu fui. Eu tava em casa, e ela falou assim, pois me dê a chave dessa moto agora. Porque você não vai mais andar nessa moto. E eu obedeci a minha mãe. Eu dei a chave a ela. Apesar de eu ter minha casa, ter minha vida, ter tudo, eu tomo minha mãe. Isso não é problema, não. Eu faço uma ligação aqui, tem carro, tem moto aqui pra mim, o que eu quiser, minha mãe. E aí foi. Aí quando chegou, ela chegou na rodoviária, ela ligou pra mim. Quando eu cheguei, eu peguei minha mãe de joelho, chorando. Uau. E eu chorei junto com ela ali. Eu falei assim, meu filho, eu não acredito que você se tornou isso daí. E aí, pastor, eu comecei a pedir a Deus. Voltando aqui, depois de tudo isso daí, eu comecei a pedir a Deus, a minha esposa, tudo. Ela começou a conversar comigo e tudo. E aí a minha esposa, em 3 meses, ela trabalhava numa empresa que tinha uma rota aqui para Fortaleza. E aí todo mundo na empresa lá gostava muito dela, gostava muito de mim, que eu trabalhei lá. Ela continuou em Pacajus? Ela continuou em Pacajus. Ok. Trabalhando na mesma empresa que eu tinha sido demitido. E você em Fortaleza. E eu em Fortaleza. E aí a minha esposa, ela falou com a supervisora e disse assim, ó, tem uma vaga para Fortaleza. Você tem até sexta-feira para me dar essa resposta. Se você não me der, tem uma pessoa que está depois de você. Engatilhada. E aí a vaga era dela, mas ela tinha que dar uma resposta. E aí eu conversando com ela, dê a resposta logo, diga que você vai vir, e que você vai ficar com sua esposa, vai ficar com seu filho, vai ficar perto do pai dele e tudo. E ela não estava querendo vir. Porque ela disse assim, ó, se perto da minha família você fez o que você fez, imagina longe. E aí ela não tinha ninguém aqui, né? Ela tinha a mãe dela, tinha a avó dela, tinha todo mundo. Aqui ela não tinha ninguém, tinha só minha mãe. Mas quando foi numa sexta-feira, antes dela sair pro trabalho, ela até assim, é muito lindo isso dela, porque eu falei assim, naquele dia ela tinha que dar aquela resposta naquele dia, e eu me ajoelhei no banheiro da minha mãe, eu falei assim, Senhor, fala com ela, Deus, Espírito Santo, fala com ela, dá uma direção positiva, diga a ela que eu mudei, fale alguma coisa nela. E isso daí era perto de meio-dia, o horário que perto dela sair já. E no momento que eu estava de joelhos orando, ela estava lá em casa de joelhos orando também. E pedindo a Deus uma resposta, se ela dizia sim ou se ela dizia não. Para a empresa, né? Para o transporte ser dela. Para aquela rota ali ela ser. E ela disse que veio um vento muito suave e uma voz disse assim, filha, pode ir, porque o barco que tu estás, quem está guiando sou eu. Uau. E aí ela deu a resposta positiva e ela veio. Só que a nossa vida aqui foi difícil no começo, porque um salário mínimo, eu fui morar num quarto de 3x3, as minhas coisas, a minha casa, a maioria voltou no caminhão, porque não coube. Umas eu dei, outras voltou. Mas eu estava determinado a mudar de vida. Eu fui para aquela igreja, fui trabalhando, fui me dedicando, de alguma forma Deus foi me abençoando dentro daquela empresa, que eu consegui um aumento salarial com um pouco mais de 6 meses. E aí teve uma meta lá de produção, até chegar à vidraçaria, né? Eu me lembro, pastor, que quando terminava o culto, todo mundo, vamos jantar, né? Eu, a minha esposa e o meu filho. Nós comíamos na janta um nissim miojo. Era muito escasso aqui. E muitas vezes eu me perguntando a Deus, eu perguntava assim, Deus, eu tinha tudo lá, e tu sabe que eu tinha tudo. E eu parava e perguntava assim, pensava, né, rapaz, será que se eu voltar e fizer diferente, será que não é melhor? Será que a minha vida não muda? Será que se eu voltar e fazer o que eu fazia e não usar, eu vou me tornar um milionário? O Espírito Santo, um dia Deus vinha e disse, tu volta, tu perde tudo. E cuidado,
Porque a recaída, diz ser a muito palavra pior. que é muito pior. 7 vezes pior, né? 7 vezes pior. Mas aí eu confiei no Espírito Santo de Deus. Eu confiei no Espírito Santo de Deus até no dia que meu irmão falou assim, sai daí, eu tava ganhando já R$ 1.000 na empresa. E eu saí Vem trabalhar como Eu motorista. saí para me trabalhar ganhando R$ 400. Era R$ 600 a menos. Mas você investiu. Eu me lembro que tudo eu falava com o pastor. Tudo que eu uma decisão que eu tomava, que eu ia tomar na minha vida, eu ia falar com o pastor Valderi. Desse dia eu levei a minha esposa. E ele falou assim: você tá ganhando, você se destacou na empresa, você está num cargo de supervisor e você vai sair de um emprego. Você está ganhando R$ 1.000, vai ser promovido agora, você ganhar R$ 400. Aí eu falei assim, pastor, mas o Espírito Santo falou comigo que ali ele vai fazer eu prosperar. Naquela empresa ali, naquela situaçãozinha ali. E aí a minha esposa não queria que eu fizesse isso porque eu disse, ó, eu já comi muito nisso na minha vida. Aí eu, filha, o dinheiro do seguro-desemprego, o dinheiro das contas, a gente vai se manter até eu estar. Eu prometo a você que antes de acabar o seguro-desemprego, eu vou estar ganhando o que eu ganho nessa empresa, o que eu ganhava nessa outra empresa. Uau, top. E aí eu fui conversar com o dono. Eram 2 donos, né? Um cristão e o outro não. Eu fui conversar com o outro, né? Que tinha assumido a empresa do Jockey Club. Aí eu falei assim, negativo, você pode pedir suas contas. Eu preciso que você me bote para fora, que você pague minhas contas tudo direitinho, porque eu preciso desse seguro-desemprego para eu poder me manter enquanto eu multiplico meu salário lá. E ele fechou as portas para mim. Ele falou assim, se você quiser, você pede suas contas e sai sem nada. Aí eu, meu Deus do céu. Aí conversei com a minha esposa, conversei com o pastor, ele disse, não sai agora não. Aí eu, não, eu vou pedir minhas contas. Quando foi à noite, pastor, houve um culto campal vizinho à minha casa, onde eu morava, no Jardim Guanabara. E nesse culto campal, a minha vizinha, a irmã Luísa, ela falou assim, Alisson, foi lá em casa, bateu, vai ter um culto campal aqui. Você não quer vir aqui tocar bateria? Aí eu vou. O baterista disse que ia e não foi, né? Não deu pra ir no momento. Eu peguei e fui tocar bateria nesse culto campal. E quem era o pregador da noite? Escondendo o jogo aí, Quem era o pregador da noite? O dono da empresa. Uau. Que era o majoritário, né? E aí, quando ele terminou de pregar tudo ali, a irmã pediu para me fazer aquela oração final, eu fiz. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu te conheço de algum canto. Aí eu sou seu funcionário, eu trabalho na Silvia. Você é aquele rapazinho que deu aquela ideia, né? Que mudou a forma de produção, tudo. Você ganhou um aumentozinho por conta disso, eu sou eu mesmo. Ele, rapaz, que bom, viu? Você tá gostando, tudo? Tá bom lá, tudo direitinho. Eu queria falar uma coisa com o senhor. Ele, diga. Eu reservei, a gente foi para uma reservada, eu contei a história, né? Que eu tinha sido chamado para ir para uma empresa guiar bem menos, mas que Deus, o Espírito Santo de Deus tinha mandado eu ir, porque lá eu ia ser próspero. Deus tinha algo muito maior para mim lá. E na empresa dele lá, eu já tinha conseguido um cargo muito grande, próximo de gerente, e era muito difícil você conseguir, não tinha como eu crescer mais dentro da empresa. Eu gostaria muito que o senhor me botasse para fora e, se possível, o senhor pagasse minhas contas. Eu perdo os 50%, aquela questão, tudo ali. Aí ele falou assim, na mesma hora, ele falou assim, não se preocupe não, pode levar sua carteira. Você vai sair, vai receber os 50%, vai receber tudo, porque se foi Deus que falou com você, quem sou eu para fazer ao contrário? Aí, pastor, aquele momento ali, aquele dia ali, eu percebi que Deus realmente ele estava no controle de todas as situações que estavam surgindo. Ele estava me moldando aos poucos. Meu Deus. Ele estava me moldando aos poucos. Queridos, o nosso tempo já foi embora, tá? E hoje, Alisson, você é um empresário. Hoje eu sou um empresário. Dono da sua empresa, sozinho, você e sua esposa. Eu e minha esposa. E o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Tem mais um filho. Um sábio pastor, certo? Me disse assim, chame Deus para ser seu sócio. E aí, eu botei isso em prática. Dá certo. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Uau.
Irmãos Bezerra. Irmãos Bezerra. Se você precisar de qualquer coisa nessa área, procura o Alisson. Pode ligar. Qual o telefone que o pessoal fala contigo, Alisson? 8838-8769 ou 3039 4519, né? Então vamos começar de novo. O telefone é o 85, né? 859-8838-8769 ou 3039-4519. É o número fixo. O pessoal não liga mais para fixo, né? Hoje em dia, né? É difícil, né? É que a maneira é só você depois voltar no podcast e anotar o telefone do Alisson. Tem nosso Instagram também, né? Que é @vidraçaria Irmãos Bezerra. Pronto. E a gente... Olha, você vai ter um serviço de qualidade, certo? Pelo preço justo, né? E com prazo de entrega realmente respeitado. E vai ter a alegria de trabalhar com uma pessoa que ama Jesus de verdade, né? E que teve a sua história mudada e hoje que é um empresário. É uma bênção. A esposa na igreja, ele está na igreja, são líderes aqui na nossa igreja da Seven Church. E é uma honra muito grande, Alisson, ter você aqui com esse testemunho forte. A honra é toda minha, pastor. Nós temos aí 2 minutos para você olhar aqui para essa câmera e deixar a última palavra. Pois bem, eu vou falar aqui... Olha bem nessa câmera aqui. Vou falar aqui para os jovens, né? Isso. Você jovem, você adolescente, que está pensando em entrar nesse mundo das drogas. Eu vou lhe dar um conselho. Não entre. Todos os meus amigos daquela época estão mortos. Meu Deus. Todos estão mortos. Não tem nenhum preso, todos estão mortos. E é uma vida que não tem volta. Se o Espírito Santo de Deus, se você não tiver uma mãe com o joelho no chão, uma tia com o joelho no chão, ou um pastor, ou um amigo, ou alguém que possa interceder pela sua vida, não tem volta. Então, diga não às drogas, diga não às facilidades do mundo. Não queira nada fácil. Conquiste com honra, conquiste com dedicação, com trabalho. Porque hoje eu posso lhe dizer que na minha atividade, Deus ele me dá muito mais do que o que eu tinha naquela época. Uau, que maravilha. Obrigado, querido. Obrigado de verdade por ter aberto seu coração, contado coisas que são difíceis de serem contadas, né? Mas com certeza vamos ter pessoas que vão poder usar essa força para evitar a dor na vida, pessoas que estão passando por isso. Nós temos muitas pessoas que estão em recuperação, né? E que estão, sendo trabalhadas e vão ouvir o seu testemunho, Alisson, e vão poder dizer, vai dar certo. Eu vou recuperar minha família, vou recuperar minha esposa, vou recuperar meu filho. Você teve um novo filho, né? Linda, família linda na igreja. Eles são diáconos aqui na nossa igreja hoje. Trabalham de uma maneira linda, linda aqui na Seven Church. E é um empresário de sucesso. Então, se ele pode, você também pode. Obrigado, querido, viu? Amém, pastor. Eu que agradeço. Obrigado a você, então, pela audiência, pelo carinho, né? Aqui, sempre uma palavra, lembra? Que vai te desafiar, que vai mudar a sua história. Beijo no coração. Te amo e amo muito. E olha, lembra. Deixa o seu like e compartilha com o máximo possível de pessoas, tá bom? Beijo no coração.